Graças e paz, queridos, eu sou o apóstolo Mauro Ribeiro e estou aqui com a palavra de Deus para o teu coração. Amados, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada com vocês, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 ao versículo de número 8, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira do deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar frutos. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu já preguei algumas vezes, uma ou duas vezes nesse texto, e amo esse texto de Jeremias. Eu quero até falar hoje aqui sobre algo nesse texto que é mal compreendido entre os cristãos, e peço que o Espírito Santo traga luz ao coração de cada um de vocês, que Deus possa iluminá-los com a sabedoria, tá? E da sua palavra. O que é mal compreendido por muitos crentes é o versículo de número 5. Maldito o homem que confia no homem. E o próprio texto dá uma interpretação real daquilo que Deus quer falar conosco, né? É quando o homem confia em si mesmo, nas suas capacidades, é quando ele confia no seu dinheiro, é quando ele confia no seu exército. No contexto da palavra, a gente vê que os homens confiavam muito, os reis, né? Os servos do seu rei, seus capitães, seus generais, eles confiavam muito em carros e cavaleiros. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Davi, quando foi enfrentar Golias, Davi disse: Eu venho a ti em nome do Deus dos exércitos de Israel. Então, se trata disso, de não confiarmos em nós mesmos, de não confiarmos na quantidade de homens que está conosco, né? Seria confiar no homem, tá? Mas num outro sentido da palavra, né? Confiar na força de cada um, e aquilo que eu posso fazer, ou aquilo que nós podemos fazer, sem consultar a Deus. Ou seja, apartar o coração do Senhor, apartar o coração da palavra de Deus, de se afastar de buscar essa direção que Deus pode dar, e que Davi sempre buscou quando ele saía para suas campanhas militares, tá? Então, nós não devemos confiar em nós mesmos ou em outras pessoas a ponto de nos afastar de Deus, de afastar o nosso coração do Senhor, né? O que seria apostatar da fé por viver de uma forma autossuficiente. Então, vejamos alguns textos que corroboram para essa linha de pensamento. O Salmo 20, versículo 7 diz: Uns confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos em Deus, nosso Senhor, né? Ou seja, tem aqueles que confiam nos seus exércitos, como ele, Senaqueribe, né? Ao sitiar Judá.
Mas o servo do Senhor, aquele que é fiel, porque tem aqueles que são infiéis também. Então tem os servos do Senhor que são infiéis, mas os servos do Senhor, eles não confiam em carros e cavalos, eles confiam em Deus, o seu Senhor. Reis e generais que possuíam grandes exércitos confiavam sobremaneira em sua força militar, pois facilmente subjugavam outros exércitos, outros reinos, né? E que simplesmente não possuíam um grande aparato militar como eles. Confiar em carros e cavalos, em nossos dias, significa tão somente confiar na sua própria força, na sua própria capacidade, na sua própria inteligência e habilidade, deixando de depender de Deus para viver diariamente. Então, como eu disse aqui, Davi venceu inúmeras guerras, tá? Foi um grande guerreiro, subjugou muitos reinos, mas Davi nunca deixou de confiar em Deus. Por isso a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi nunca deixou de confiar em Deus. Davi nunca deixou de depender do favor de Deus. Davi buscava a direção de Deus. Davi não fazia nada sem a direção de Deus, o contrário de Saul, que ao atrasar Samuel, né, o servo do Senhor, Saul tomava suas próprias decisões, consultava até cartomante, necromânticas. Então, e Deus se irritou com Saul por causa desse comportamento, né, que demonstra incredulidade, falta de fé e principalmente falta de dependência de Deus. Nós precisamos aprender a viver diariamente em dependência do Senhor, com aquele sentimento do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso vai te dar paz. Você saber que Ele te conduz a pastos verdejantes, a lugares de águas tranquilas, isso te dá paz, porque você vai esperar por Deus. Você não vai ter pressa, você não vai viver ansioso, porque você sabe que Deus é fiel. Você sabe que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Deus é fiel. Se fosse assim, irmãos, eu não devo confiar no meu próximo, eu não devo confiar no meu pastor, eu não devo confiar no homem, nesse aspecto de você confiar nas pessoas, né? Porque tem pessoas que não confiam em ninguém, são os desconfiados, né? Se fosse assim, Tiago não diria no capítulo 5, versículo 16 de seu livro, ele não diria: confessem uns aos outros os seus pecados e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? O justo é aquele que vive segundo a justiça de Deus, que caminha na terra orientado pela palavra de Deus, pelos princípios de justiça estabelecidos pelo reino de Deus na nossa vida. Porque quando o reino de Deus chega, ele se estabelece, ele precisa se estabelecer na nossa vida, no nosso lar, na nossa cidade. E nós somos os seus representantes, os anunciadores das boas novas, né? Se fosse assim, o autor de Hebreus não diria em Hebreus 13:17: obedeçam a vossos pastores e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem há de prestar contas, né? Então, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja feito com alegria e não se torne um peso. Porque isso não seria proveitoso para vocês. Como você vai obedecer uma pessoa em que você não confia? Eu acho que seria muito difícil, né? Porque a Bíblia diz que devemos nos sujeitar às autoridades. Não está falando só de pastor autoridade, mas está falando das autoridades seculares também, que deve haver sujeição, submissão, né? E eu não me submeto a Deus se eu não me submeto a uma autoridade humana. São princípios que Deus estabeleceu.
Provérbios 11, versículo 28 diz assim: quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Olha que coisa tremenda, né? Porque quem confia em riquezas, quem confia em si mesmo, quem confia naquilo que tem, que possui, não é justo. Justo é aquele que ama e teme ao Senhor, que confia no Senhor, que anda segundo os princípios de justiça estabelecidos pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus. Jesus falou em Mateus 6, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões dizem mamon, mas o termo mamon do original em hebraico significa dinheiro, quer dizer dinheiro, literalmente dinheiro. Então, às vezes nós cuidamos muito da nossa vida pessoal e nos afastamos de Deus, apostatamos da nossa fé, porque onde estiver o teu coração, o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Isso é bíblico e são princípios. Não precisa, às vezes, ler a Bíblia para entender isso. Basta ser uma pessoa inteligente para entender isso. Então, Deus está tratando dessa questão. Irmãos, quem confia na sua própria força e louva a si mesmo, olha o que diz Jeremias 17, no versículo 6. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. A gente vê que a pessoa que não confia em Deus é uma pessoa de pouca sorte. Apóstolo, o senhor está amaldiçoando os não crentes? Não, de forma alguma, não se trata disso. Deus não veio amaldiçoar, Deus veio abençoar. Só que quando o homem escolhe viver segundo aquilo que possui, quando o homem escolhe confiar naquilo que é limitado, naquilo que ele possui, ele vai sofrer com isso. Por que devemos confiar em Deus? Porque Deus faz milagres, Deus transforma pessoas, Deus muda circunstâncias, Deus muda a nossa sorte, irmãos. É Deus quem faz a estéril dar luz a filhos. Agora o homem na sua limitação, ele não pode fazer nada disso. Qual de vós, com toda a vossa ansiedade, pode aumentar um côvado ao curso da vossa vida? Mateus capítulo 6. Entendeu? Então, nós precisamos caminhar com Deus em fé, por fé, todos os dias, confiando mesmo, dependendo dEle, que a vontade dEle se cumpra na nossa vida. Nós precisamos aprender a viver em renúncia pessoal, porque criou-se uma cultura no Brasil que se o crente não tem um carro top, se o crente não mora no bairro mais requintado da cidade, se o crente não anda com roupas de grife, ele não é um crente fiel. Isso é de uma ignorância terrível. Eu já vi um pastor famoso falar em uma reunião que eu estava presente, se chegar aqui um camarada veio de ônibus para pregar, mas o outro veio de avião, veio de não sei aonde, com isso, com aquilo, qual dos dois você vai dar a palavra? Naquele momento eu falei para minha esposa, eu vou dar a palavra para aquele que eu sei que é homem de Deus. Não vou dar a palavra para ninguém porque tem dinheiro não, irmãos. Porque eu estaria invertendo valores, eu estaria entristecendo o Espírito Santo de Deus que habita em nós com esse comportamento, porque isso é fazer uma referência a Mamon. Isso é uma referência à teologia da prosperidade.
Agora, podemos ser prósperos, podemos ser ricos, sim, mas devemos em todo o tempo ser homens de Deus, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, Deus vai colocar. Que tem muitas riquezas por aí que são de origem injusta, e Deus não está nesse negócio, tá? Quem louva a si mesmo será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará em lugares secos e áridos. E Jesus falou que quem habita em lugares áridos são demônios. Olha aí a sorte do camarada onde vai estar. Numa terra salgada, onde não vive ninguém. Um mar morto, não tem nem peixe, irmãos. Algumas águias, se não voar bem alto sobre o mar morto, a evaporação de sal é algo tão concentrado que ela cai morta. Eu estive no Mar Morto, é sal puro. Você tiver uma feridinha no pé, um arranhão, queima, entendeu? Nada produz. Mas o homem que ama e teme ao Senhor e que anda segundo as suas palavras, essa pessoa será próspera. É o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho de ímpios, que a ímpios eu não tenho que dar ouvido mesmo, não tem que confiar em ímpio, não, entendeu? Confessar os vossos pecados uns aos outros, está falando de cristão, está falando de igreja, está falando de você conversar com seu pastor, e a gente precisa seguir esses princípios, entendeu? Aquele que louva a si mesmo é uma pessoa de pouca sorte, porque ele vai andar segundo seus próprios recursos, que são limitados. Agora, os recursos de Deus são ilimitados. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, rios de água viva fluirão do seu interior. Olha que bênção que será, né? O caminho dessa pessoa. Como disse Salomão em Provérbios 14, 12, há caminho que parece certo ao homem, mas no fim conduz à morte. Ou seja, quem confia na própria força, que é limitada, viverá na escassez, não terá direito à prosperidade que Deus preparou para o seu povo, e quando chegar no final, vai descobrir que andou por caminhos de morte e não de vida. Jesus é o caminho da vida. João 14, 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqueles que querem ir a Deus, que querem entrar no Santo dos Santos, lugar da presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, como diz a Bíblia, precisa entender que só há um caminho. Esse caminho é Jesus Cristo. Versículo 7 de Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bem-sucedido e feliz é o homem que confia em Deus. Bem-sucedido e feliz o homem que caminha com o Senhor, dependendo do seu favor, dependendo da sua graça. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Será frutífero, próspero e bem-sucedido. Jesus disse que o homem prudente é aquele que ouve suas palavras e pratica, põe em prática. Será considerado como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades, né? Subiram os rios, os mares, e açoitaram com ímpeto aquela casa. No mundo tereis aflições, mas aquela casa permaneceu porque estava firmada na rocha. Se trata disso. A palavra de Deus, ela nos sustenta diariamente, nos ajuda a caminhar todos os dias por fé, né? Ontem, por exemplo, eu assistindo o noticiário, eu tenho até deixado de assistir o noticiário, eu vi que teve 1.300 e poucas mortes em 24 horas pelo Covid-19, que na Itália teve
mais de 100 mortes também, ou seja, isso não acabou, isso não parou. Eu vejo muitas pessoas andando sem máscaras para lá e para cá, como se isso tivesse acabado, e não acabou. Eu e minha família, a gente continua tomando as devidas precauções, os devidos cuidados, para que não haja contaminação. Só saio para fazer o que é extremamente necessário, entendeu? Temos nos cercados desses cuidados. Mas a gente vê que muitas pessoas não estão se cuidando em relação a isso, tá? E eu quando me torno uma pessoa prudente, eu estou exercitando a minha fé, porque eu preciso entender que eu não posso tentar ao Senhor, eu preciso andar por fé todos os dias. Se eu ando por fé, eu obedeço a palavra, eu ando conforme a palavra, eu me torno uma pessoa prudente. Ah, mas o senhor não crê na cura? Creio. E nenhuma ovelha eu perdi durante essa pandemia. E um bocado de pessoas pegaram o Covid-19. Uns por displicência, outros por cuidarem de parentes enfermos e essa coisa toda. Só que toda a igreja orou por essas pessoas. E eu orei por essas pessoas. E todas elas tiveram a sua saúde restaurada. Porque Deus é fiel. Deus cumpre o que promete. E quando nós andamos de uma forma que agrade ao Senhor, Deus ele se envolve com a nossa causa. Deus compra as nossas brigas. Deus trabalha em nosso favor, porque Deus é justo, Deus é fiel. E o princípio de justiça divina é dar a cada um aquilo que lhe é de direito. E se eu sou fiel, se eu sou prudente, por uma infelicidade peguei esse mal. Deus é fiel. Deus vai me levantar, porque é Ele que levanta o caído. É Ele que sustenta o abatido. É o Senhor, aquele em quem nós precisamos confiar todos os dias. Amém? E, como diz a palavra, pelos seus frutos os conhecereis. Tá? O justo certamente é alguém que merece a nossa confiança, amém? A Bíblia começou dizendo, nós lemos lá no versículo 5, que amaldiçoado seja o homem que confia no homem, né? Ou seja, em si mesmo ou na capacidade mortal dos homens, para ir à sua batalha, quando deveria colocar Deus como o supremo general da sua vida. E certamente o justo é alguém que merece a nossa confiança. Devemos confessar nossos pecados uns aos outros, devemos orar uns pelos outros, devemos viver em paz na nossa comunidade. Hebreus 13:7 diz: lembrem-se dos vossos pastores que lhes falaram a palavra de Deus, atentando para toda a sua maneira de viver, e imitem a sua fé. O apóstolo Paulo também disse, não estou dizendo que ele escreveu Hebreus, tá, irmãos? O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que Deus seja louvado. Nós devemos glorificar a Deus em todos os momentos da nossa vida, em todos os dias, em todos os horários, na condução, na igreja, no nosso lar, no trato com a nossa família, com os nossos patrões, no nosso trabalho, com os nossos amigos. Nós devemos glorificar a Deus, agradecer na hora da refeição pelo pão, pelo arroz com feijão, pelo alimento, pelo banquete que Ele nos concede todos os dias. Devemos agradecer, devemos ser gratos, porque senão a gente vai viver uma vida de murmuração, de reclamação, como dizem por aí agora, de mimimi, de coisas que não levam as pessoas a lugar algum. Mas manter o hábito diário de orar, de agradecer, de falar com Deus antes de dormir,
falar com Deus ao acordar, de falar com Deus pelas madrugadas, de jejuar, de ler a Bíblia todos os dias. Isso é muito importante, de viver uma vida pacífica, pagando honestamente todas as suas contas, honrando o seu cônjuge com a fidelidade, com a lealdade, com o amor, com o carinho, com a reciprocidade do relacionamento como deve ser, né? Principalmente entre cristãos. E a nossa vida será pacífica e Deus certamente vai nos abençoar, nos conceder prosperidade, riqueza e toda sorte de bênçãos espirituais. Amados, Deus abençoe vocês nesse dia, tá? Que os olhos do Senhor estejam sobre vocês para os abençoar, para livrá-los do mal, para não deixá-los cair em tentação. Meditem na palavra de Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.